Fala galera do canal. Neste vídeo de hoje a gente vai ver 4 fundos high grade de papel para você investir. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Sempre faça suas análises, é um conteúdo educacional. Faça suas análises para ver se esse fundo cabe na sua carteira. Vamos lá. O primeiro fundo que a gente vai olhar é o KNCR, é o fundo da gestão Quineia. Ele é um fundo de base 100. Atualmente ele está com dividend yield de 11,35. Ele está pagando quase 1% de dividend yield. O PVP dele está 1,2. A liquidez diária dele está acima de 18 milhões. Isso é muito bom porque você tem uma liquidez para você comprar e vender o ativo com muito mais facilidade. Eu sempre falo que uma liquidez acima de 1 milhão é uma liquidez ideal. E a variação do fundo nos últimos 12 meses foi de 12%. Aqui está o gráfico que está mostrando que, por exemplo, aqui no site do Investidor 10, se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano, você teria 1.127,32. Então, é um ótimo fundo aí para você estar analisando. Lembrando que ele é um fundo high grade. O que que significa isso? Significa que ele é um fundo mais seguro do que outros fundos que são considerados high yield. Tem os fundos considerados mid risk também, que ele fica ali no meio termo. Esse fundo aqui é considerado high grade e ele tem uma segurança maior, uma dívida, são dívidas mais seguras, que eles, o fundo de papel trabalha com dívidas, e com isso é mais difícil de um fundo levar um calote por ele ser um fundo high grade. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a ideia, a filosofia do fundo não é se arriscar tanto. Aqui está explicando aqui a rentabilidade do KNCR nos últimos ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Por exemplo, aqui, se você tivesse investido no fundo há 10 anos, estaria aqui com 113% de valorização. Mas tem a rentabilidade e tem a rentabilidade real, né? Que considera também a inflação. Então, há 10 anos, na rentabilidade real, você teria 24%. Aqui tem mais algumas informações sobre o fundo, né? O nome do fundo, CNPJ, a taxa de administração, sempre falo da taxa de administração que até 2% é aceitável. Passou disso, você tem que analisar se o fundo é um ótimo ativo, se ele traz um retorno melhor do que outros ativos, né, tem uma rentabilidade melhor. Aqui o rendimento do fundo foi de R$ 1. O valor patrimonial também eu sempre falo que tem que estar acima de 1 bi, para que você tenha uma segurança maior em relação ao fundo, se ele é um fundo grande ou não. As cotas emitidas que está aqui. A vacância do fundo, como ele é um fundo de papel, ele não tem vacância, no caso, não tem em inquilinos. O que eles têm seria dívidas, que você teria que abrir o relatório gerencial para dar uma olhada, para ver se o fundo é bem diversificado. É isso que eu sempre falo também. Além da análise que você faz aqui, você também abre o relatório gerencial do fundo para você ler ali passo a passo ali, o que, que o gestor está explicando, para você entender se a ideia do gestor está alinhada com a sua, para você colocar um ativo na sua carteira. Aqui, galera, também tem um dividend yield atual do KNCR. Atualmente ele está pagando 11,35 e nos últimos 5 anos ele teve ali uma média de 11,46. Então não mudou muito do dividend yield atual para o dividend yield dos últimos 5 anos. Você olha aqui. E outra coisa também que você deve olhar é em relação ao se o ativo paga recorrentemente. Por exemplo, aqui, nos últimos 5 anos, dá para ver que ele pagou. Você pode olhar aqui que no início, que para a data aqui 3 de 2024, 2025 e 2020, teve uma diminuição dos dividendos. Por quê? Porque aqui teve uma crise sanitária. Então, ele passou por um pouco de problema aqui, mas aí é algo que você, quando está no mercado, você vai entender que isso pode acontecer. E depois ele foi voltando aos patamares de pagar ali R$ 1 por cota, 95 centavos, 1,20, 1,10. Então, você sempre deve analisar o contexto externo para saber se o que, que o fundo está passando. Aqui também tem a data de pagamento, a data com, que é importante. Sempre você analisa também a data com, porque a data é a última data que você tem para adquirir o ativo para você receber o dividendo no próximo mês. Se você comprar um ativo no dia 2 de janeiro, você só vai receber o seu dividendo em fevereiro. Então aqui a data com ele sempre mostra qual é o dia que você deve comprar. Geralmente são os últimos dias dos meses. Dia 29, 30, 31. Dia 29, 30, 31. Teve só aqui em julho e também em março que foi 28. Então sempre os últimos dias você fica atento para não deixar passar batido, para que você possa comprar e já receber no próximo mês. Geralmente eles pagam ali no dia 12, 13, 14, 15 de cada mês. Então, esse aqui é o primeiro fundo. Vamos analisar o segundo.
O segundo é o tão famoso MXRF11. Galera, esse aqui é o fundo também considerado high grade por conta de ele ser o maior fundo da Bolsa de Valores. Ele é o fundo que tem a maior quantidade de cotistas atualmente. E vamos ver aqui um pouco sobre suas informações. A cotação atualmente está 9,33. O dividend yield dele está acima de 12%, ou seja, ele está pagando 1% ao mês. O PVP dele está 99, 0,99, então está 1% abaixo do que ele realmente vale. E a liquidez diária está acima de 1 milhão. Isso é muito importante porque, como eu já falei, se tiver acima de um milhão, você tem uma facilidade maior para tanto comprar como para vender o ativo. E a valorização do fundo, ele nos últimos 12 meses, esteve abaixo aqui de um. Então, ele desvalorizou um pouco em relação aos últimos meses, porque aqui, ó, vendo o gráfico, ele sempre esteve um pouco acima do que ele realmente vale. Ele sempre teve ali com o PVP acima de um. Então, quem comprou ali ano passado e, e segurou o ativo até esse momento, está com um pouco de desvalorização. Mas como é renda variável, você vai, com o tempo, voltar e você vai ter dia que vai estar valorizado, vai ter dia que vai estar desvalorizado, então isso é normal. Mais informações sobre o fundo aqui. Aqui está o CNPJ do fundo, o nome do fundo também, que o público é geral. O segmento dele é livre porque ele investe em papéis e também em alguns fundos de papel. Prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa. Aqui a taxa de administração, como eu falei antes, está aqui abaixo de 1, mas pode estar 1,5, 1,2, vai ter fundo que vai ter 1,5, vai ter fundo que vai ter 2% de taxa. Então, a partir de 2 você já deve evitar ou analisar muito bem o fundo para saber o seu retorno, porque quanto maior a taxa, menor vai ser sua rentabilidade. A vacância do fundo é zero. Número de cotista, 1.244.446. Como eu expliquei, ele é o maior fundo da bolsa. Número de cotas. Aqui é o número de cotas do fundo. O valor patrimonial por cota, 9,44. E o valor patrimonial total do fundo, que são 4,13 bilhões. E aqui é como eu falo também, quando o fundo é acima de 1 bilhão, ele é um fundo muito mais seguro do que outros fundos que não têm 1 bilhão de patrimônio. Por quê? Porque isso aqui demonstra o tamanho do fundo, que ele é realmente muito grande. E também temos aqui o rendimento do fundo, que foi o último rendimento foi 10 centavos. Isso aqui pode alterar, pode ser 10 centavos, pode ser 11, pode ser 9, pode ser 8. Isso aqui, cada mês, a gestora vai avisando qual é o rendimento do fundo. Isso aqui, a tendência nunca é alterar, mas assim, de acordo com o mercado, se a taxa Selic está muito alta ou muito baixa, o fundo pode sofrer um pouco e aí o rendimento pode alterar aqui 1 centavo para cima ou para baixo. E aqui também mostra o dividend yield atual do fundo, que nos últimos 12 meses foi de 12,54. Se você pegar esse valor aqui, galera, e dividir por 12, você vai ter um rendimento acima de 1%. E nos últimos 5 anos, quem investiu no fundo teve uma rentabilidade de 14%. Ou seja, também mais de 1% nos últimos 5 anos. Aqui também tem mostrando que nos últimos 5 anos o fundo pagou dividendos. Ó, como eu falei aqui, ó, 2021 ele pagou 8 centavos e já em 2023 ele pagou 12 centavos. Então vai variando de acordo com o tempo. Aqui também nós estávamos na crise sanitária e isso também conta muito, né? Ele pagou um pouco a menos nessa época. Então aqui nos últimos 5 anos ele pagou recorrentemente, não teve aqui um mês que ele falhou, né? Isso é muito importante para você que vai viver de renda, que vai investir em fundos imobiliários, certo? E aqui também tem a questão da data com, como eu falei anteriormente. Data com do fundo geralmente é nessa data também, 28, 29, 30, 31. E a data de pagamento é sempre essa aqui, 14, 13, 15, 12. E aqui os últimos pagamentos do MXRF11. Vamos para o nosso terceiro fundo. Nosso terceiro fundo, galera, é o fundo HGCR. É um fundo base 100 e aqui tá as informações sobre ele. O dividend yield dele está 12%, o PVP está 0,96, está abaixo de 1 também, está com uma oportunidade de entrada. A liquidez diária está 4,76 milhões, está acima de 1 milhão também, e a valorização do fundo está 0,38 nos últimos 12 meses.
Aqui até está explicando no gráfico que se você tivesse investido R$ 1.000 a um ano, você teria 996, mas como eu falei, isso é temporário, o fundo pode estar baixo hoje, mas amanhã ele pode estar já em alta, muito mais alto do que está hoje. Aqui estão algumas informações sobre o fundo, é o CNPJ do fundo, o nome do fundo aqui, público geral, a gestão ativa, a taxa de administração aqui abaixo de 1, muito bom. Aqui a quantidade de cotistas 100.562, o valor patrimonial 1 bilhão. Aqui as cotas emitidas do fundo, não tem vacância. E está aqui o último rendimento 95 centavos. O fundo também, nos últimos 12 meses, estava com dividend yield de 12,23 e nos últimos 5 anos de 13. Então, quem investiu aí no fundo nos últimos 5 anos estava recebendo mais de 1% ao mês. Aqui também está a data de pagamento do fundo. O fundo sempre pagou recorrentemente também. Teve aqui uma escadinha, uma subida, mas como eu expliquei antes aqui, teve uma crise sanitária e todos os fundos praticamente teve dificuldade, porque muita gente vendeu suas cotas e teve inadimplência de dívidas e tudo, então alguns fundos não conseguiu receber corretamente. Então, claro que o dividend yield aqui e o recebimento dos dividendos ia cair um pouco. Então aqui o HGCR também pagou recorrentemente aqui. Ultimamente está pagando aqui um padrão de 95 centavos, né? Aqui está a data de pagamento e o valor. Pagou aqui dividendos no dia 30, 31, 29, 28 e a data de pagamento aqui é a data com, no caso. O dia que você deve comprar o fundo para receber já no próximo mês. Então, por exemplo, se você comprar aqui no dia 30 de dezembro, quando você no dia 15 você já vai receber o seu pagamento. Então ali é um prazo de basicamente 15 dias. Se você comprar o fundo no dia primeiro, você só vai receber o pagamento no dia 15 do próximo mês. Então tem uma diferença muito grande você comprar o ativo no dia 30 ou comprar no dia 31. Por quê? Porque se você comprar no dia 30, você tem 15 dias para receber o primeiro pagamento. Se você comprar no dia primeiro, você vai esperar praticamente 45 dias para receber o primeiro pagamento. Então tem esse joguinho aí que você deve fazer para não passar despercebido. E o último fundo, galera, o MCCI 11. Ele é um fundo de papel também. A cotação do fundo está R$ 80. O dividend yield está 12,13. Também está pagando acima de 1%. O PVP está de 0,88. A liquidez diária 2,85. A variação dos últimos 12 meses de 6,85 negativo. A liquidez diária aqui está 2 milhões acima de 1 milhão também, como eu expliquei antes. Quando tiver acima de 1 milhão, você já pode estudar bem o fundo, porque ele já é um fundo que tem uma compra e venda de ativos recorrentemente bem alta. Aqui está o gráfico do fundo. Ele sempre teve aqui com um patamar aqui de 85, 87, e aí ultimamente ele caiu aqui para R$ 80. Então aqui está explicando aqui, ó, se você tivesse comprado o fundo e investido R$ 1.000 no fundo, ao ano você teria hoje 952. Aqui tem mais informações sobre o fundo, o nome do fundo, é o CNPJ do fundo. Isso aqui você pode verificar na Receita Federal, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa assim. O público aqui do fundo é geral, porque tem fundos que você só pode comprar se você for um investidor qualificado. Por exemplo, um investidor que tem acima de R$ 1 milhão investidos. Então, esse fundo aqui você pode comprar, porque ele é para o público geral. O segmento aqui é de títulos de valores imobiliários, título de dívidas, né? Prazo de duração indeterminado, a tipo de gestão ativa, a taxa de administração é 0,20 sobre um ano sobre o patrimônio líquido do fundo, o número de cotistas 107.309, a vacância zero, porque fundo de papel não tem vacância, valor patrimonial por cota 90, 90,25 e o valor patrimonial do fundo total é 1,54 bilhão. Como eu expliquei antes, se o fundo tiver acima de 1 bilhão, ele demonstra que ele é um fundo grande e que ele tem uma segurança maior do que outros fundos que não têm. Porque tem fundos que tá com valor patrimonial abaixo de 1 bilhão. E isso demonstra que ele é um fundo ali um pouco mais arriscado. Tem fundos também mais seguros nessa faixa de valor, mas a gente vai nos fundos mais seguros, fundos mais high grades mesmo. E o último rendimento do fundo foi 0,80, que mostra o dividend yield do MCCI 11 nos últimos 12 meses,
que foi de 12,13, foi acima de 1%. E nos últimos 5 anos foi de 14,69. Ou seja, quem investiu no fundo nos últimos 5 anos teve um dividend yield de 14,69. Isso é muito bom porque mostra que o fundo estava pagando acima de 1%. Fundos de papel, eles pagam acima de 1%. Geralmente eles pagam acima de 1%. Os de tijolos, eles pagam um pouco abaixo, eles 0,9, 0,10, 0,11, 0,8. Vai depender muito da classe do ativo do fundo. Mas os fundos de tijolos, eles pagam um pouco abaixo do que os fundos de papéis. E também está mostrando aqui se o MCCI 11 paga dividendos. Então, como eu mostrei anteriormente, todos os meses aqui dos últimos aí, 5 anos ele pagou, não falhou nenhum mês. Aqui, como eu expliquei antes, ele teve uma baixa aqui por causa da crise sanitária, mas nos últimos meses ele pagou aqui recorrentemente o valor dos dividendos. Então é isso, galera. Esse aqui foi os 4 fundos high grades para você investir. Lembrando que não é recomendação de investimento. Você deve sempre analisar se o fundo cabe na sua carteira, porque tem fundo aqui base 10, tem fundo base 100, que você tem que analisar. Além dessas informações que eu expliquei, que você deve olhar o fundo gerencial, ver se o gestor está alinhado com a sua carteira de investimento. E basicamente é isso, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, galera.